Boa noite a todos. Agora, hoje é segunda-feira, 24 de julho de 2023. Nós vamos dar início à nossa terceira reunião do nosso grupo de trabalho aqui da Vivendo sobre viabilidade econômica, preço. A nossa penúltima reunião, a próxima segunda será a última, onde nós vamos consolidar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, certo? Eduardo Campos. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Hoje nós estamos aí, como o Júnior falou, na penúltima reunião dessa série de 4, né, Júnior? Pode ser até que depois a gente faça mais, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né, no início de agosto, né? O Toninho Lizardo está com a mão levantada desde a hora que ele levantou. Toninho, você gostaria de falar alguma coisa? Não, Eduardo, só cumprimentando o pessoal aí. Boa noite a todos. Bacana. Legal. Bom, gente, na semana passada nós conversamos bastante sobre um levantamento do que poderia compor aí a questão dos custos operacionais de uma empresa de vistoria e também o que nós imaginamos sobre investimentos, né? Desde a nossa última reunião, claro, eu me debrucei sobre todos os elementos que os participantes trouxeram e eu já estou com uma planilha muito bem engatilhada para que a gente possa, na próxima semana, com as contribuições dessa reunião de hoje, a gente ter já um formato e a gente discutir isso aí. Ao compilar as informações que todos trouxeram na semana passada, principalmente, que foi a nossa segunda reunião, claro, né, nós temos ali, primeiro, quando a gente fala do pontapé inicial, nós temos os investimentos feitos no negócio, que então entra a questão de espaço físico, serviços, equipamento, infraestrutura, mobiliário, eventualmente uma reforma civil, adequações do imóvel, né? E depois também o que, inclusive, eu separei aqui como sendo também parte dos investimentos e capital de giro, que é o custeio de despesas mensais, até que a gente tenha, então, a empresa credenciada e em funcionamento. E, claro, gente, este é um ponto importante que aí eu queria estar debatendo com vocês, que é uma mínimo de previsibilidade sobre, a partir do momento em que o empresário toma a decisão de empreender neste negócio, e considerando todas as etapas do processo de credenciamento e depois de credenciado até que ele receba o primeiro pagamento do Estado, e aqui eu abro um parênteses para dizer que continua valendo aquilo que está publicado no decreto estadual e na portaria, ou seja, continua valendo que quem vai pagar para a empresa de vistoria é o Estado, né? Até que se discuta uma mudança disso, seja pelo próprio governo, ou seja, enviando alguma proposta ao legislativo, é neste cenário que nós temos que trabalhar neste contexto, né? Na semana passada, inclusive, naquela reunião sobre distribuição da demanda, discutiu-se muito sobre isso, né? Sobre a questão da vinculação que existe entre a forma de pagar a empresa de vistoria e a manutenção da distribuição equitativa randômica nesse contexto, né? Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês imaginam, qual seria um tempo em meses, claro, que vocês entendem como suficiente para pensar no custeio de despesas como aluguel, contabilidade, internet, IPTU e depois também de folha de salários, até que a empresa efetivamente tenha o seu primeiro pagamento do Estado. Eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês pensam sobre isso. O Eduardo, na realidade, você está perguntando a questão do prazo que a gente aguenta se manter. Como é que seria? Não entendi realmente a pergunta. A questão é a seguinte, Renata, no momento em que você optou por empreender, por montar uma empresa de vistoria, você já assumiu ali, por exemplo, uma locação de um imóvel, né? Então, você já tem ali um compromisso de pagar um aluguel.
Um ponto importante para a gente ter nessa análise de viabilidade econômica é qual é a expectativa de quantos meses o empresário acabará custeando essas despesas, que não é investimento em equipamento, em infraestrutura, é despesa mesmo, né, até que ele esteja trabalhando. Olha, eu acredito que se tudo der certo, né? Depois que eles homologarem e liberar a gente para funcionar, 90 dias? Tá, 90 dias após estar com a portaria publicada de credenciamento, né? Legal, tá. É uma boa, eu acho que é um bom prazo se pensar nesse sentido, né? Porque uma empresa que ela venha a ser credenciada dentro de um mês, por exemplo, agora em julho, né? Só em agosto que se fechará o primeiro mês para pagar talvez daqui a 45 dias, ou seja, tem uma dilatação de prazo e que o empresário tem que ter um dinheiro para poder custear as despesas pós-credenciamento, né? E pré-credenciamento também, ou seja, quantos meses até que tenhamos uma portaria publicada pensando em custear essas despesas? O que vocês pensam? Aí é uma incógnita, Eduardo. É totalmente uma incógnita. Eu acredito que, não sei os outros empresários aí, não suporta mais 3 meses sem uma posição do governo, não. Aí eu tô falando da minha parte, tá? Aí eu não sei os meus colegas aí, mas eu acho que mais 3 meses pagando aluguel para receber daqui 3, eu tô falando de 6 meses. Falando de 6 meses sem nenhum dinheiro entrando, só saindo. Capital de giro, pagamento de aluguel, e depois que homologar, nós vamos ter mais uma lista de funcionários. Então, você ainda vai ter que manter a empresa aberta, emissão de nota fiscal para depois receber. Então, nós estamos falando, se demorar mais 3 meses, 6 meses. Marcelo, você levantou a mão? Boa noite a todos aí. Eu acho que isso aí é meio particular de cada empreendedor, né? Porque cada um vai ter uma condição financeira. Às vezes tem um que tem mais sócios, tem um que não tem sócio, tem um que tem uma condição financeira. Então isso aí é meio difícil da gente estar apontando, né? Falando, generalizando todas as empresas. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que o quanto antes o pagamento e entrar em funcionamento, que é o ideal, que o empreendedor já está sacrificado, entendeu? Eu penso assim. Sim, sim, sem dúvida. Porque, assim, para a gente chegar numa composição de valor total a ser investido, independente do momento atual, tá, gente, de insegurança, de indefinição, vamos imaginar que as empresas já estivessem operando, tá bom? E que então vocês estivessem hoje querendo montar em uma segunda loja. Ou seja, a coisa está acontecendo. A partir do momento que você toma a decisão de montar uma empresa, vamos imaginar assim, eu tomei a decisão de montar, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um imóvel. Quanto tempo demora até que eu encontro o imóvel? 15 dias. Aí, beleza. Aluguei este imóvel, a partir dali eu já tenho um compromisso de pagamento de aluguel. Então, levo mais talvez uma semana, 2, para que eu tenha o registro da pessoa jurídica, para que eu então levante a documentação, para que eu solicite o credenciamento. Entrei na etapa de análise de documentos. Qual é o tempo médio, razoável, que nós podemos esperar que o Estado leve para ele poder fazer uma análise dos documentos da empresa? 30 dias? 45? Ok, isso foi aprovado. Entramos em documentos complementares. O quê? Mais 15 dias? Avaliação da conformidade. Sabe assim, pensar num fluxo normal para que a gente tenha a seguinte visão. No momento em que você inicia o processo de montar uma empresa de vistoria até você ter a sua portaria publicada, qual é o tempo que nós imaginamos que isso levaria num processo normal, com as coisas acontecendo, fluindo normalmente? 4 meses? 3 meses? 5 meses? E aí, depois disso, com portaria publicada, é que nós entraríamos naquilo que a Renata colocou, ou seja, até que eu receba do Estado pós-credenciamento, eu ainda tenho que ter mais um capital
para custear mais aluguéis, e aí já pesado, custeando salários também, para que então a gente chegue no investimento total do negócio, que então é investimento inicial, mais esse capital de giro para poder custear e rodar o negócio, para que você não acabe se endividando e entre numa bola de neve, né? Jorge, você levantou a mão. Boa noite a todos. Eu estou sem câmera, que eu estou no celular aqui. Jorge da Fênix falando. Edu, entendi bem sua pergunta. Eu acho que o momento pede a separação disso daí, né? Até com o estudo de viabilidade bem elaborado e bem aprofundado nesse quesito, que já que vai ser apresentado para o órgão, eu acho que a gente tem que partir em dois momentos que serão separados em 4. Tá? Então, normalmente, quando a gente faz o estudo de viabilidade para a implantação de uma ICV, a gente separa custos em fase de implantação e custos em fase de operação. Então, quando a gente vai falar em custos em fase de implantação, a gente está falando aí em nível nacional, tá? Não considerando Minas Gerais. Em média, aí 90 dias, um processo, né, de abertura do CNPJ até um credenciamento de uma ICV. Tempo médio, tá? Por que eu falo daí a gente dividir em 4? Porque essa fase, como a gente vai apresentar para o órgão, esse tempo médio, a gente pode considerar desde a publicação do decreto até a data de hoje, que vai dar um prazo bem superior a esse tempo médio de 90 dias, ok? Para que a gente tenha uma noção do tempo do decreto até agora, que é a fase de implantação, que já te dou de exemplo, para você tirar um CNPJ no início do ano, e para você mantê-la até agora, você está pagando aluguel. Então, se em um estado normal você tem 90 dias, agora a gente já está aí beirando 8 meses de aluguel. Então, isso daí vai influenciar no ROI, no retorno do capital investido, enfim, vários outros indicadores lá na frente. Então, eu acho que a gente tem que pegar a data da publicação da portaria, menos a data de hoje, quantidade de meses que deram, e fazer uma média com o prazo médio nacional, aí que eu digo aí, em torno de 90 dias. Depois disso, a gente tem o custo em fase de operação, que é o quê? Saiu seu credenciamento, a ECV emitiu o primeiro laudo. Após a emissão do primeiro laudo, considerando o cenário que está previsto na portaria, que seria o quê? O governo fazer o pagamento para a ECV, então vamos considerar que ele teria um prazo do mês fechado, né? Então tem mês fechado, início de operação, etc. Aí eu acho que fica também razoável aí um prazo de 60 a 90 dias após a operação, né? O início da operação. Então, se a gente somar os dois prazos, a gente já está falando em mais de um ano só de investimento das ECVs para que ela possa receber o seu primeiro faturamento, né? O dinheiro em conta, literalmente, tá? Então, eu tenho esse entendimento. Como outro colega comentou, é um caso peculiar de cada ECV, porque pode ter ECV que abriu há 3 meses atrás, há 2 meses, esse mês. Só que também tem gente que abriu no começo do ano, no final do ano passado, né? Então, acho que dá para tirar ter esse lapso temporal com base nessa informação. Renata? Oi. Renata? Oi, Renata, você estava com a mão levantada? Oi? Oi, Renata? Oi, tô aqui, vou abrir a câmera aqui, desculpa, gente. Você estava com a mão levantada, você quer fazer algum complemento? Não, complementar o que ele falou aí, é só uma outra dúvida. Como está muito incerto, independente, eu acho que até para fazer o curso de viabilidade, eu estou imaginando que o governo vai liberar uma outra portaria, sendo mais pessimista para a gente, né? No valor das UFENGs, do sistema randomizado. Você vai fazer todo esse curso de viabilidade tendendo a portaria de janeiro? Sem dúvida, Renata, porque, assim, um dos objetivos desse trabalho é demonstrar ao Estado que ele não pode desmontar o processo, né? Porque se, por exemplo, decidir que o valor pago para a empresa não seja um valor fixo, seja o Estado pagando, seja o usuário pagando diretamente para a empresa,
nós automaticamente não teremos distribuição randômica e equitativa. Então, uma mudança nesse sentido, de qual valor pagar, se ele é um valor fixo ou não, tem um impacto muito grande para todos os empresários na terceirização, né? Então, já foi consenso aqui na reunião anterior, né, de que o objetivo é defender a não mudança da distribuição randômica e equitativa e, consequentemente, a defesa que o preço seja fixado pelo Estado, seja do jeito que está hoje, o Estado pagando a empresa, seja uma eventual mudança, né, onde o cidadão paga diretamente à empresa, né? E principalmente para que a gente demonstre que o 130,96 não pode ser reduzido também, porque além dos custos para montar o negócio, e aí o Jorge fez uma distinção, né, que ela é interessante, você tem custos pré-operacionais, você tem custos operacionais, né? E eu ainda digo, Jorge, que o custo operacional eu ainda divido ele em custo operacional antes do primeiro pagamento do Estado e o custo pós-pagamento do Estado, porque esse custo operacional, na verdade, ele será o teu capital de giro, o dinheiro que você tem para poder puxar as suas despesas até que você receba do Estado, né? Então, nós temos essas premissas de defesa para que não haja o desmonte do processo que foi modelado, né? Zeca. Boa noite a todos. Também concordo com o Jorge também sobre a questão dos custos, né, que nós tivemos aí na implantação das nossas empresas e que a gente tem, assim, um parâmetro, né, eu sou uma pessoa que estou nesse mercado há mais de 10 anos, mas estou em busca do credenciamento como todos, né, então busquei as informações nacional para que a gente possa ter, pelo menos, assim, uma condição para entrar nesse mercado, né? Aí foi aonde que a gente vê que cada estado tem uma dinâmica, né, de credenciamento, e como Minas Gerais está sendo uma forma totalmente diferente dos outros estados, acabou que a gente ainda se deparou com o atraso, né? Esse período aí de credenciamento, né? Agora deu essa travada no sistema aí, que a gente está aí agoniado, está todo mundo sofrendo aí. Mas eu vejo que não é só o custo de investimento de implantar, né? O operacional também, mas eu vejo assim, qual foi o plano que eu tive, né, de fidelidade por mim, né? Acredito que todos nós não temos rendas, mas nós temos pelo menos um plano, para que pudéssemos pelo menos abrir a empresa nossa. Eu tinha um plano de 180 dias. Esse foi um plano tirando o investimento que eu fiz, né? E agora, depois de tudo isso acontecendo, eu já acabei vendo que esse plano de 180 dias, ele estendeu, né? Algo, se for a pagamento do Estado, para 240 dias. Então, assim, eu vejo que realmente não tem como voltar mais atrás. A minha empresa agora, tudo que eu tenho que fazer agora é ter um pouquinho mais de paciência, aguardar, né? E somar com todos o que a gente tem que levar nessa reunião no dia 9, que é a questão do randômico, a questão do preço fixo, porque a gente já está todo mundo, vamos dizer assim, prejudicado, né? Então, da minha parte, eu vejo que realmente o estudo ele é feito, mas só que ele foge, mesmo ele sendo um pouco extenso, né? Que eu vejo que é muito extenso, prazo de 180 para 240 dias, e aí vai. Mas nós temos que aguardar agora o resultado, somar com as outras reuniões e levar o melhor que a gente tem, e a questão, como eu do randômico, e a questão do preço fixo. Doni. Doni? Oi, boa noite. Tá me ouvindo, Eduardo? Estamos te ouvindo, Doni. Tá ok.
Boa noite a todos. Como o nosso amigo falou aí, eu não prestei atenção ao nome, aí sumiu da tela aqui, que isso é uma coisa, assim, bem particular, né? Essa questão de custos e tudo. E, como o Zeca disse, a gente já está há um bom tempo no mercado e a gente sabia que ia ser um processo lento e demorado. Então, a gente se preparou, né, para suportar 6 meses, 10 meses, e agora estamos deparando com essa realidade. Eu, particularmente, a minha realidade é um pouco diferente, porque eu, né, já trabalho com vistoria, a gente já faz vistoria cautelar e está sobrevivendo disso. E, como eu já falei algumas vezes, a empresa não está 100% ainda, devido eu estar acompanhando o processo e saber que ia demorar, que não ia sair antes de uma determinada data que nós estamos vivendo ela agora. E, então, com isso, financeiramente, tem uns que sofrem menos, tem outros que sofrem mais. E aí eu volto a dizer, como o nosso amigo falou lá, é particular de cada um. Tem gente que já está pagando funcionário, então, né, fica assim, bem complexo isso, porque, né, você pagando e não entra dinheiro em caixa, fica bem complicado, né? Aí, por enquanto, é só isso que eu queria colocar. Beleza. Jorge? Edu, só complementando para fechar o raciocínio, quando a gente faz a separação aí do custo em fase de implantação, que seja, né, e depois do custo em fase de operação, até que você inicie, como você bem complementou aí, comece a receber, você vai chegar num indicador muito importante lá na frente, que é o ponto de equilíbrio, que é o quê? Quando você para de pôr dinheiro na empresa. Né? Então, é o que você já colocou, mais o que você vai colocar quando começar, que daí a gente entra em questões contábeis, que a gente está falando de fluxo de caixa, etc. E depois, quando você chega no seu ponto de equilíbrio, né? Então, acho que o raciocínio é esse aí. E aí, Jorge, até complementando o que você está colocando, eu já fiz diversas simulações aqui. E, claro, fazendo um estudo separado para uma empresa de pequeno porte, ou seja, mínimo 2 box, médio porte, 4 box, e grande porte, mínimo de 8 box. Quando a gente faz a simulação do momento operacional da empresa, ou seja, a partir do momento que ela efetivamente está fazendo vistorias, a gente consegue chegar, inclusive, em qual é a quantidade de vistorias mínimo que a empresa tem que fazer para que ela tenha lucro zero, tá? E aí, quando a gente fala em lucro zero, gente, tem uma questão que é muito importante que algumas pessoas, às vezes, deixam passar batido. Quando nós falamos em lucro de um negócio, lucro é um percentual do valor da sua remuneração, nós temos que também fazer a ponderação de que o lucro efetivo não é apenas o percentual que você teve, isso tem que ser descontado do que seria a remuneração do capital investido se você tivesse deixado ele, por exemplo, numa caderneta de poupança. Né? E aí nós temos vários indicadores financeiros no país que nos dão essa ideia de qual a expectativa de remuneração do seu capital se ele estivesse parado, não investido no empreendimento. Então, nós temos a TR, nós temos a taxa Selic, que é altíssima, nossa, 13,75%, né? A Selic, por exemplo, ela é utilizada como sendo esse custo de oportunidade de capital para que a gente faça o investimento. Então, exemplo, se alguém fizer uma conta que, dos R$ 130, arredondando os números, me sobrou R$ 13, ou seja, o meu lucro foi de 10%, na verdade, não foi 10%, porque o teu capital, se tivesse investido, quanto que ele te renderia? Vamos falar, poupança, renderia 6%, 7% ao ano. Então, na verdade, o teu lucro é a diferença disso, né? Porque o capital que você está investindo, esse dinheiro também te renderia algo, né? Se você tivesse com ele imobilizado numa aplicação financeira, por exemplo, tá? Marcelo? Só completando aí o que o Jorge, essa colocação do Jorge foi bem interessante, né, dessa média nacional.
né, desse prazo aí de 3 meses, né, para credenciamento, e o próprio Detran, né, a portaria, né, e o Detran com as divulgações iniciais, pelo que eu soube, né, parece que o início do credenciamento era em janeiro e ia começar em abril, quer dizer, a rodar o negócio. Então, quer dizer, se você pensar janeiro para abril, começando no meio de janeiro e o credenciamento e iniciando as atividades no meio de abril, seriam 3 meses. Então, a portaria, junto com o Detran, com as divulgações, deram entendimento ao empresário aqui de Minas que esse credenciamento iria demorar em torno de 3 meses. Entendeu? Só reforçando essa parte aí que ele falou dessa média nacional, entendeu? Que eu acho que é interessante fazer esse comparativo, demonstrar esse comparativo para a secretaria, né, para o pessoal, né, o que os empresários já estão arcando aí, né, em cima do que eles planejaram, né, no início do negócio, né, principalmente quem entrou bem no início, né. Eu abro até um parênteses, Marcelo, em cima disso que você comentou aí, dessa expectativa de abril, né? A abertura do SCE para peticionamento, de fato, só aconteceu no dia 24 de janeiro, né? E houve um adiamento, era para abrir dia 10 de janeiro, depois abriu só 2 semanas depois, por atrasos que ocorreram, Prodenge, etc., para a liberação do SCE. E quem tentou fazer o peticionamento no primeiro dia sabe que foi um Deus nos acuda, que o sistema não funcionava, né? Na verdade, ele só foi funcionar mal e porcamente no segundo dia e na semana seguinte, que de fato teve um mínimo de estabilidade para a gente poder começar a fazer os peticionamentos. Essa data do 1º de abril, eu lamento profundamente por isto, né, porque isso foi uma entrevista dada pelo então diretor do Detran da época, e claro, né, por uma questão ali de momento, ele soltou essa, né, que a expectativa dele era aquela. Mas quando você, de fato, olha para o processo, um processo que teve início no dia 24 de janeiro, perdão, capenga, né, e até 1º de abril tivemos aí 67 dias passados apenas, e só a primeira etapa para análise de documento, prazo que o Estado tenha de 90 dias, ou seja, já era evidente que isso nunca aconteceria, né? Eu não conheço, e o Jorge está aqui, se tiver mais pessoas de TI, quem mais de TI que está aqui? Não sei se tem alguém o Guilherme está aqui, acho que tem alguém da Oxy também. Todos os estados em que houve o início da terceirização, né, o pontapé inicial, até que as primeiras empresas iniciassem a operação, foi moroso, né? Nós tivemos aí um caso num estado muito menor, que é o Espírito Santo, e que demorou muito, né, para poder, de fato, a primeira empresa começar a rodar. Jorge, você quer, eu sei que você participou muito desse momento inicial lá no Espírito Santo, você quer trazer um depoimento seu, até para você poder dar um parâmetro para a gente de esse momento inicial, o que você vivenciou lá no Espírito Santo? Muito bom lembrado, Eduardo. A gente diz que a operação começa de verdade quando sai o primeiro laudo, né? Que a gente diz que não volta mais atrás. Então a gente torce para sair o primeiro laudo, não importa como. Solta o primeiro laudo e depois a gente vai corrigindo, porque os 60 primeiros dias é um caos, né? Eu digo para os meus clientes. O historiador não sabe fazer vistoria, o cidadão não sabe esperar, o digitador não sabe digitar, o sistema trava, a integração não funciona, o Detran não entrega o que a gente precisa, enfim. Então, quando a gente fala do processo de credenciamento que teve aí um exemplo no Espírito Santo, eu lembro que a primeira publicação, ele soltou apenas 21 empresas, para poder validar o processo, né? Calma, vamos devagar, mas vamos. Soltou 21 empresas e depois, aos poucos, cada dia ia soltando um pouco mais. Então, a gente teve aí com um tempo médio aí um pouquinho mais de 90 dias lá, porque lá o Detran previa POC, previu sim POC de integração da TI, como é previsto aí em Minas, depois previu POC operacional na ECV com integração do laudo, então não era só ir na ECV e verificar o processo de vistoria, câmera, se o cara sabia fazer vistoria ou não, tinha que integrar uma vistoria na base do Detran.
Então, foi um pouco, teve algumas peculiaridades, né, como tem até hoje, mas fluiu, né? Desde a abertura da portaria, eu posso até levantar depois a primeira publicação de portaria de credenciamento, para a gente ter um lapso temporal, com a publicação da IS, né, da IS 196 de ECV. E eu digo para vocês aí quanto tempo que demorou para soltar aí a primeira ECV no mercado. Espetacular, Jorge, né? Porque é importante todo mundo também ter uma visão dessa, né? Para que a gente até separe, né? Toda terceirização, eu vejo que existem dois momentos. Tem esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento das primeiras pessoas que resolvem empreender antes do primeiro laudo emitido, como o Jorge colocou. E depois é o fluxo normal, ou seja, as empresas já credenciadas e trabalhando, né, o que acontece, como é o fluxo do credenciamento para este segundo momento. E isso me faz pensar, Jorge, inclusive, que a viabilidade econômica de uma empresa de vistoria, principalmente no que se refere ao pré-operacional, é completamente diferente deste momento A, que é o momento sem laudo de vistoria, zero laudo emitido no Estado, né? E o momento B, que seria o momento pós empresas funcionando, né? Guilherme? Boa noite. Em relação ao Espírito Santo, os prazos da publicação da portaria até a emissão do primeiro laudo foi passado para o Detran lá em fevereiro do ano passado. O Espírito Santo demorou 115 dias. Sendo que o Espírito Santo teve uma portaria, foi publicada em 2018, final de 2018, então já tinha a ECV que estava preparada, essa portaria foi cancelada, foi publicada uma nova portaria, 196, de 2019, e demorou 115 dias para a emissão do primeiro laudo. O atraso foi no sistema. Pernambuco foram 123 dias, Pará foram 148 dias, Distrito Federal foram 172 dias, Mato Grosso foram 185 dias, Goiás foram 242 dias, Piauí foram 1.013 dias. Aqui em Minas vai ter o piloto, que talvez aí tenha menos problema que no Espírito Santo aí nessa fase inicial, porque vai ser testado essas coisas do piloto. Mas o prazo médio aí é mais ou menos 250 dias. Ou seja, um prazo médio de 8 meses, não é isso, Guilherme? Mais ou menos? Isso. Na verdade, entraram outros estados depois, né? Rio Grande do Norte, alguns estados foram mais rápidos. Mas, considerando Espírito Santo, Pernambuco, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás e Piauí, a gente tem esse prazo aí de 250 dias, sendo que Piauí que levou o prazo bem para cima. E também a considerar que são estados bem menores do que Minas Gerais, né? Bem menos complexos, né? E aí até um ponto que a gente não chegou a debater mais a fundo, mas a partir do momento em que o Detran, que o Estado, melhor dizendo, que agora não é mais Detran, ele começar a publicar as portarias, como que será a transição, né? Ou seja, em que momento que ele vai virar as empresas, se vai virar todas de uma vez ou não, nós não temos nenhuma informação ainda sobre isso, né? Com exceção dessa conversa aí de um possível piloto, né? Doni? Então, Eduardo, o que a gente viu também no estado de Minas foi a saída do Detran da Polícia Civil, né? Porque isso aí, no mínimo, normal, é 3 meses para organizar a casa. Então, além dessa média, tem esse desligamento, né, do Detran, da Polícia Civil, e agora a gente sabe que é o 7, não é mais o Detran. Então, só essa transição aí, no ambiente normal, sem essa questão de vistoria, né, eu acredito que uns 3 meses. Só esse desligamento, né, para eles organizarem a casa. Você viu que o pessoal está mudando de andar lá na cidade administrativa. Então, além dessas questões técnicas,
ainda tem a parte operacional, né, que é a mudança de um lugar para o outro, para ficar mais fácil, e tudo isso atrasa, né? Então, eu acho que, além dos desencontros, né, que teve informação ali, informação aqui, eu vejo, nesse ambiente, igual o Jorge disse, o Guilherme falou, eu vejo que está tudo normal, né? Tem os debates, enfim, mas se a gente parar um pouco com calma e analisar, eu acho que está num ambiente normal, desde que aconteça ainda esse ano, né? Que também se soltar outra portaria e mudar para janeiro, aí não está normal. Mas se acontecer de fato, igual a expectativa que aconteça agora, né, a continuidade do processo, vejo que está num ambiente normal. Opinião minha, né? Perfeito, Doni. Eu quero trazer mais um elemento também desse trabalho que nós estamos fazendo. Quando nós falamos em margem de lucro, gente, nós precisamos ter um entendimento de que aquele capital que você investiu, então, repetindo, esse capital, se numa aplicação financeira, por mais simplória que seja uma poupança, esse capital teria um rendimento, né? Então, quando você faz um investimento num negócio, num empreendimento, e você trabalha nele, né, o sócio, o investidor, e que está ali à frente do negócio, ele tem o seu prolabore, mas esse capital precisa ser remunerado. E essa remuneração, ela tem que complementar este rendimento do seu capital, mais o lucro do negócio propriamente dito. Então, o que é muito usual de ver no mercado, na área de serviços, é um cálculo de um elemento que se chama taxa mínima de atratividade, ou seja, quanto que aquele negócio tem que ter de margem de lucro para que seja interessante que você pegue o teu capital e coloque nesse negócio, tá? Essa taxa mínima de atratividade, ela normalmente é calculada sendo um somatório, né, do custo médio ponderado do capital, que é o WACC, que muitas pessoas utilizam ou a TR ou a taxa Selic, hoje 13,75%, mais um prêmio de risco. E esse prêmio de risco para investidores moderados é de 10%. Ou seja, se um negócio de serviços gerar aí uma margem de lucro inferior a 23,75%, considerando o Selic, mais o prêmio de risco de 10% de um investimento moderado, é um negócio que talvez não tenha rentabilidade adequada para as pessoas empreenderem. Por que isso? Para que a gente tenha qual é o mínimo de vistorias necessárias para custear o negócio, nós temos que prever qual é a margem de lucro, né? Mesmo que essa margem de lucro, então, seja apenas do 23,75%, que é, então, risco mais rendimento do capital investido, tá? Ou seja, quando a gente fala em quantidade de vistorias que empatam o negócio, não é somente aquilo que empata o custo operacional do seu negócio, que pague folha, que pague aluguel, que pague impostos, não é só isso. Também tem que ter esse componente que não é o lucro real, mas é a remuneração do seu capital em função do investimento que você fez e dos riscos que você assumiu, tá? Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre isso? Bom, então vamos lá, gente. Falando também em depreciação, que é um componente importante no negócio, na reunião da semana passada, o Júnior trouxe até uma informação muito relevante que ele tem, pela experiência dele, que a depreciação dos equipamentos utilizados na vistoria é muito maior daquilo que nós temos os principais índices utilizados, que não é 20%. Né? O Júnior chegou a comentar que com 2 anos e meio, os equipamentos utilizados na vistoria, smartphone, etc., é lixo, que você tem que fazer a substituição deles. Eu estou também considerando aqui uma depreciação de móveis e utensílios de 10% ao ano e da própria infraestrutura do espaço físico, tá? Em 4%, ou seja, estimando que todo investimento que você fez no imóvel, que a vida útil daquele ali é de 25 anos. O que vocês pensam sobre isso? Vocês enxergam alguma outra depreciação? O que vocês poderiam acrescentar?
Eduardo, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? E Luciano, tudo bem? Olha, eu consigo enxergar que a depreciação ela vai impactar sobre todos os equipamentos que nós temos no nosso empreendimento, né? Não só essa parte que você falou, eu vejo depreciação em equipamentos, né? E o próprio imóvel, se você tiver um imóvel próprio, né? Ou um imóvel alugado. Então, isso aí também você tem que colocar aí uma taxa nisso aí, porque eu também consigo enxergar isso aí no nosso empreendimento. O que que você acha? Sem dúvida, Luciano. Independente do imóvel ser próprio, nós temos que considerar um valor de remuneração do aluguel deste imóvel, caso você estivesse alugando ele para uma terceira pessoa, né? A gente tem que fazer, sim, esse cálculo e, claro, considerar a depreciação disso, né? Todo mundo aqui, eu creio que praticamente todo mundo, gastou dinheiro fazendo adequação física do seu imóvel próprio ou alugado, num banheiro adaptado à acessibilidade, etc. O Doni fez uma colocação, ele até mandou foto para a gente, a pintura das faixas, por exemplo, parece uma bobagem. Aquilo ali, as faixas delimitadoras dos boxes, aquilo ali desaparece numa velocidade incrível, né, com o tráfego dos veículos em cima ali. Então, tudo isso tem que ser considerado, porque isso acaba sendo um componente de custo operacional no dia a dia do negócio, para que você mantenha, né, o teu imóvel em condições, né, de se manter o credenciamento. Principalmente numa atividade em que a vigência do credenciamento é de 24 meses. Ou seja, daqui a 2 anos, nós passaremos por um novo processo de credenciamento e que, muito possivelmente, seguirá o mesmo fluxo do que o que nós estamos seguindo hoje, né? Flávia. Eduardo, boa noite a todos. Eduardo, eu acho, só um complemento, é que além da depreciação, tem a questão dos reajustes, né, de aluguel, que normalmente o reajuste é um valor considerável. Tem também a questão que a gente paga as taxas também, tanto para credenciar agora, como daqui a 2 anos, pagaremos provavelmente novamente uma taxa de credenciamento. Então, assim, são vários valores que têm que ser agregados e vão, querendo ou não, vão descontar no nosso faturamento. Porque eu não sei, né? Até as outras pessoas que já têm ECVs em outros estados, como que é a questão do reajuste? Há reajuste anual também? Como que funciona essa questão? Flávia, essa sua colocação de reajuste de aluguel, e aí eu complemento até reajuste de salários, é um ponto muito importante. Até porque, normalmente, o índice que é utilizado para reajustar aluguel é diferente e costuma, às vezes, ser até maior do que o próprio índice da inflação, né? É cruel a questão de reajuste de aluguel. E de salário, né, essa atividade de vistoriador é uma atividade que nós não temos um sindicato para que então tenha aí o piso salarial, etc. Então, a gente também tem esse limbo de saber em qual sindicato enquadrá-lo, se é FEComércio, qual outro sindicato que seria, para que a gente até tenha quais são as obrigações do empresário e o que será previsto de reajuste para os próximos anos. Muito importante essa colocação sua, né? Esse ponto que você falou, alguém tem aí alguma opinião sobre o que a Flávia perguntou, gente? Principalmente o pessoal das TIs, que tem aí uma visão muito ampla dos outros estados? Flávio, Jorge, Guilherme? Diga, Jorge. Aí a gente cai na peculiaridade, mas a gente não pode esquecer que se a gente considerar, tá? Só retificando o que eu falei lá atrás, quando eu estou falando lá em tempo médio de 90 dias, é o estado já rodando, tá? Desculpa. Como o Guilherme bem pontuou, o estado entrante, o prazo é maior, tá? Digo, num fluxo depois que está rodando, como o Eduardo falou. Depois que está rodando, você quer abrir sua segunda CV, qual que é o tempo médio, tá? Só fazendo essa consideração. Agora, Edu, nesse quesito, você tem alguns índices mesmo, tá? Aplicação de GPM, de sítio salarial, etc., que você vai ter que levar em consideração, e isso daí vai entrar ali exatamente no plano do seu custo em fase de operação. Então, se você, um exemplo, tá? Se você considerando aí um prazo de 90 dias de credenciamento,
né? Esse tempo é em fase de implementação do negócio. Depois, você considerar aí mais 9 meses para frente, já deu um ano. Então, no 9º mês do seu negócio rodando, você já tem aí, já pode considerar aí aumento de aluguel, que é um ano de contrato, você com certeza já vai ter passado na época do dissídio coletivo, que se não for da categoria, vai ser o do sindicatão, como sempre todo mundo fala, né? Porque você tem que estar vinculado a algum sindicato, né? Então, isso aconteceu muito tempo em São Paulo, enquanto não tinha um sindicato específico, né? Acontece em alguns estados quando não tem. Quando tem um estado específico, tem a data base, né, do seu reajuste. Então, você pode colocar aí que a partir do 9º mês, você já tem que fazer esses reajustes, né? E não só em cima de aluguel e em cima de dissídio coletivo para os colaboradores, mas você tem outros fatores que você também tem que levar em consideração. Dou um exemplo em São Paulo. Em São Paulo, você tem que pagar uma renovação, né? Um recredenciamento, né? Você tem equipamentos que você deve calibrar a cada X tempo, né? Então, você tem alguns índices que você tem aí, e quando você detalhar, for no aspecto analítico, você vai falar, opa, a partir de quanto tempo, em quanto tempo eu tenho a validade, em quanto tempo eu tenho tal coisa para poder fazer. Dou um exemplo, vai ter contador e contador. Tem contador que não lhe cobra para renovar certidões, né? É claro, porque hoje está tudo online, mas tem o alvará de funcionamento, a licença de funcionamento, em alguns casos, em algumas cidades, ela é manual na prefeitura, então o cara te cobra, né, uma taxa para ir lá fazer a renovação do seu licenciamento. E a gente sabe que existem licenças que, dependendo da cidade, cada cidade é uma realidade, que você tem cidades que são a cada ano, tem outros que são a cada 5, tem outros que não tem prazo de validade, enfim. Aí entra nessa peculiaridade, mas todos devem ser detalhados. Sem dúvida, Jorge. Aqui eu já estou considerando estes elementos de despesa, e aí a título de provisionamento, pensando em recalibração de equipamento, em requalificação dos vistoriadores, uma vez que o curso tem vigência de 1 ano, e depois você tem uma atualização anual, que é um custo também. Essa questão da taxa de renovação de credenciamento, que é a cada 2 anos, mas tem que se ter um provisionamento, por menor que esse valor seja, mas é um componente que depois você terá que pagar depois lá na frente, né? Assim como se faz com o colaborador no que se refere a provisionamento de 13º, de férias, né? Para que você, no momento em que você tem que pagar aquilo ali, é o capital que o teu negócio produziu que está custeando essa despesa, para que você não tenha que, mais uma vez, fazer um aporte financeiro no seu negócio para você custear essas despesas de momento, né? Isso é muito importante a gente considerar. Marcelo? Deixa eu só complementar, Edu, Claro. em cima do seu posicionamento. Não só isso, mas tem algo que o pessoal esquece, né? Quando a gente fala em abrir o analítico e ver se aquilo tem data e vai ter aumento, ou se eu tenho que refazer de tanto em tanto tempo, muito bem colocado aí como curso, reciclagem, etc. Mas você tem a questão do imposto, né? Que quando a gente está falando que a maioria aí vai entrar no Simples Nacional, eu estou recolhendo imposto em cima de 6%. Mas quando você faz o estudo, né, no ano, né, então daí a gente está falando em um cruzamento de dados de ponto de equilíbrio com provisionamento, que são coisas distintas, né, você tem que guardar o dinheiro para gastar lá na frente, porque seu primeiro mês você pagou imposto sobre o seu faturamento que deu 6%. Só que esse imposto, ele é a somatória da média dos 12 meses. Então, teoricamente, quando você vai chegando no 8º, no 9º, no 10º, que você tem a mudança de faixa, de acordo com a somatória do seu faturamento, você vai tendo a diferença para você pagar, né? Então, aí sim entra provisionar o crescimento da empresa para provisionar, inclusive, a questão de imposto, né? Que é muito importante. E depois, e isso a gente vê em alguns locais, que depois aí você vê o empresário, né, não estava bem assessorado contabilmente e veio uma paulada para ele pagar. Teve uma diferença, não saiu uma certidão, então daí o molho acaba saindo mais caro que o peixe.
Marcelo? Bem, só complementando o que foi falado aí, que eu acho que é bom também todo mundo, que eu acredito que quem está aí no grupo e é de São Paulo e tem SV em São Paulo deve até poder ponderar isso melhor. Tem a rotatividade, né, dos colaboradores, né? Com certeza esse mercado deve ter uma rotatividade grande. Então, o custo com a demissão de um colaborador, ele costuma ser alto. Então, será que tem um percentual que a gente pode agregar nesse estudo para isso? Entendeu? Eu acho que é importante ver isso aí também. Marcelo, excelente colocação sua, viu? Essa questão da rotatividade dos colaboradores, principalmente nesse momento inicial. Eu já sei de inúmeras pessoas, inúmeros casos de empresários que pagaram o curso para vistoriador, que chegaram a assinar a carteira, pagaram em 2, 3 meses, e quando assustaram, o cara já tinha conseguido outro emprego, e perderam todo o investimento que tinham feito nele, né? E certamente, após o credenciamento, não apenas essa rotatividade vai acontecer por vontade do profissional, de ele querer sair em função, talvez, de uma baixa remuneração, de um baixo salário, mas também por uma necessidade do empresário de demitir aquela pessoa por falta de competência técnica, né? Então, é um parâmetro importante. Quem tem SV em outro estado que quiser contribuir, gente, ou as TIs que têm, talvez, informação sobre isso, esse é um dado muito importante. E antes disso, complementando o que o Jorge falou, Jorge, eu já considero aqui a questão dos impostos, o cálculo detalhado sobre todas as 5 faixas do anexo 3 do Simples Nacional, tá? Só para você ter uma ideia, e aqui a título de ilustração, considerando a vistoria no valor vigente hoje, 130,96, uma empresa que fizer 150 vistorias por mês, ela não mais pagará 6%. Ela já estará em 10,76%, a alíquota efetiva, né? Porque o faturamento anual dela seria de 235.726. Uma empresa, por exemplo, com 500 vistorias mês, a alíquota efetiva já irá para 15,27%. Então, você considerou a alíquota efetiva a alíquota base menos o abatimento? Sim, claro, sem dúvida. Né? E muita gente fez conta considerando 6%. Imagina, quem considerou 6%, na verdade, a alíquota é 15%. Né? 15% do faturamento bruto, ou seja, a diferença é muito grande. Nós precisamos fazer esse cálculo considerando essa evolução. E outro ponto que também é um ponto que é difícil de a gente mensurar, mas que eu imagino que vai acontecer, gente, vamos imaginar aí a cidade do Zeca. Zeca está começando amanhã, né, fazer vistoria, ele e mais uma empresa só. Eu acredito que no momento em que começar a funcionar as empresas, nós vamos ter um novo boom de pedidos de credenciamento. E eu acho que nós vamos ter, então, mais empresas entrando, que consequentemente vai dividir mais ainda a fatia do bolo, e isso vai demorar um tempo para que o mercado se reorganize, que alguém feche, que alguém seja vendido, que alguém desista do processo. Ou seja, temos que prever também, e aí é um cenário realista, pessimista, de que o início, o primeiro ano, você pode esperar que o segundo semestre do primeiro ano terá uma queda na produção em função de novos que estarão entrando. Por isso também que é muito importante a gente ter essa previsibilidade, e aí a contribuição sua, Jorge, e do Guilherme foi muito importante, pensando em quanto tempo, em média, demora para que uma empresa, a partir do zero, tenha o seu credenciamento? 8 meses, 6 meses? Ou seja, esse será o tempo, entre aspas, de água limpa, porque depois outros certamente entrarão. E o mercado vai mais uma vez se dividir, o volume vai cair para todos, para depois se reequilibrar, né? Dora. Boa noite, Eduardo. Numa das reuniões da semana passada, a gente conversou sobre a qualificação dos instrutores. Eu acho importante a gente prever algum valor, porque tem muitas empresas que já fizeram o curso lá em março, e quando chegar no dia de abrir as portas, os vistoriadores precisarão passar por um treinamento, por um recurso de treinamento, digamos assim.
prático, na área prática. E é importante que a gente faça essa previsão também desse treinamento, né, que vai ter custo para a gente. Concordo com você, Dora, concordo, né? Quem está nessa primeira onda, acaba que o conhecimento adquirido na formação do vistoriador, boa parte disso já se perdeu, já foi, né? E terá que se fazer aí uma formação complementar, talvez seja esse um nome adequado, para que então essas pessoas possam iniciar a atividade tendo um mínimo de conhecimento para estar na linha de frente. Muito bem colocado, Dora. É isso, então tá. Gente, essa questão da rotatividade de vistoriadores, alguém tem aí alguma ideia sobre isso, alguma opinião? Ô, Eduardo, veja só, isso aí não tem jeito, isso aí vai acontecer mesmo. É um fato, Isso já acontece atualmente, né? Quando começar a rodar, então, isso aí é meio que certo, como um mais um é dois. Então, eu acho que a gente, num nível assim de a gente falando dos critérios atuais, né, agora, a gente, numa cidade de grande porte, você ter 8 funcionários, você pode ter certeza que dos 8, 3 vai girar. Então, assim, vamos pôr 30%, 40%, infelizmente, no início vai ter, com certeza. Experiência própria aqui, a coisa, você imagina uma coisa, daqui a pouco começa a trabalhar é outra, e a coisa complica, mas faz parte do negócio, né? Bacana, Júnior, essa sua experiência é muito legal. No dia a dia do seu negócio, exemplo, você hoje tem aí, você está estabelecido em Uberlândia há muitos anos, qual é a sua rotatividade que você hoje tem? Você acha o quê? 10% ao ano, no fluxo normal? 25%. 25%? 25%. Meu Deus do céu. Infelizmente, essa é a realidade. Quando chega para trabalhar, é um coelhinho. Aí, esse coelhinho vai tirando a orelha, vai colocando juba, aí você já viu, né? Aí vira um leãozinho. Boa. Dora? Estou rindo aqui, mas não é juba, viu? Não, Júlio. Eu acho que seria chifre mesmo. Ou orelha de burro, né, gente? Eduardo, mas nessa rotatividade aí, além do custo da rescisão, né, nós temos aí também custo com o pagamento do curso, que vai aumentar a cada ano também. Esse ano é 1.809, o ano que vem vai virar, sei lá, 2.000, entendeu? Então, a gente tem que prever isso também, que não é só a rescisão. Concordo com você e complemento. Muitas das vezes, o ex-colaborador leva embora o uniforme dele, a calça, a camisa que você deu, ele não te devolve, ou aquilo não está mais em condição de uso, porque, como você disse, tem o cheiro da pessoa, né? Então, tem outras coisas também que você acaba tendo que repor em função dessa substituição de colaborador, né? O EPI, né, que a gente vai ter que comprar também, que é sei lá, aquelas botas próprias, né? E além da calça e camisa, né, que ele vai ter que usar. Seguro, que aí você vai ter que cancelar de um e fazer do outro. Guilherme, você estava com a mão levantada no início. Guilherme Rabelo. Fala, Eduardo, boa noite. Bom. Beleza. É o seguinte, talvez nem seja para esse grupo aqui, mas todos os assuntos se divergem, né? No meu caso, eu paguei para o meu funcionário toda a parte de estudo, de viagem, de hotel,
E muitas das vezes a gente sofre com o presidente da Vivengue falou, com a rotatividade grande dentro das empresas. Talvez fazer não sei, dentro do grupo do Amparo Legal, fazer um documento para a gente se resguardar, já que a gente está fazendo esse investimento no funcionário, e passar alguns meses, o funcionário deixar a gente, porque o currículo desse curso que ele fez vai ficar para o nome dele, não vai ficar para a empresa. Então, vai ser um investimento em vão que nós, empresários, vamos estar dedicando aos nossos funcionários para daqui a 1, 2, 3, 6 meses ele largar a gente. Então, ou essa previsão já está dentro dos gastos da rotatividade? Guilherme, essa previsão ela tem que estar dentro do gasto da rotatividade, sabe? Eu, sinceramente, não vejo muito caminho para que o empresário não perca esse investimento se você contratar uma pessoa e depois ela ir embora, né? Eu já vi casos em que empresários fizeram contratos com o funcionário, né, de devolução do valor investido em função da formação que foi proporcionada a ele, enfim, né? Mas eu acho que enquanto portaria, enquanto Estado, não sei se ele consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, claro, estou anotando aqui e levando para o grupo de quinta-feira, que é sobre amparo legal, tá? Luciano, você está com a mão levantada. Eduardo, duas coisas aí que eu teria para colocar. Muito me preocupou essa questão aí dos 25% que o nosso amigo aí colocou, tendo em vista que nós ainda não temos as empresas abertas. Ele está falando isso aí de uma empresa que tem a concorrência ali, aquela coisa que ainda é uma coisa pequena. Você imagina quando tivermos várias empresas aí funcionando, quanto que vai chegar isso aí, naturalmente, de 35% a 40%. Por quê? Como o nosso amigo aí também está preocupado, o investimento você faz no funcionário, né? O mercado muito competitivo, daqui a pouco, eu vou ganhar 100, vou ganhar 200 a mais, vai para uma outra empresa, larga você na mão. Então isso é muito preocupante, né? Porque quando tiver com as empresas abertas, a concorrência é grande, né? Isso vai acontecer. Em relação a esse custo que a gente vai ter com o funcionário, não temos como fazer nada. Infelizmente, a lei não permite que o empresário ele faça qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de coisa para poder o funcionário ressarcir, no caso, se ele sair da empresa. Isso é ilegal. Então, é uma coisa que a gente vai ter que assumir esse custo aí, que vai ser um custo muito árduo para a gente aí, quando começar a trabalhar. É isso. Luciano, eu acho que esse início vai ser bem difícil mesmo, sabe? Não apenas de perda desse investimento feito nessas pessoas que acabam saindo da empresa, mas também no aumento da expectativa de salário, né? Porque se você, por exemplo, oferecer um salário X e entrar uma nova empresa na sua cidade, o cara, para poder tomar o teu funcionário, ele vai oferecer X mais algo, né? E a gente sabe que muitas das pessoas, né, até em função aí de uma questão de renda mesmo, né, qualquer 100 reais é muito, e a pessoa acaba topando e indo embora, né? Zeca? Aproveitando o que você está dizendo, Eduardo, realmente isso aí vai acontecer, né? Hoje nós não temos essa mão de obra hoje, que é o vistoriador, e nós vamos deparar com profissionais que vão se sentir autovalorizados, achando que ele tem a competência e ele está acima até mesmo da onde ele está empregado, né? Que ele pode partir para uma nova jornada, né? Então, isso aí realmente vai acontecer. E concluindo ao Guilherme Rabelo, né, o curso, Guilherme, não sei se você recebeu a nota fiscal, mas você pagou o curso, então a nota fiscal sai no nome da sua empresa. Esse vistoriador, ele não tem possibilidade de usar o curso para trabalhar em outra empresa com esse certificado, tá? Então, agora, caso ele tenha feito o curso, sairá no CPF dele, ele vai ser um profissional liberal autônomo. E ele pode trabalhar em outras empresas. Zeca, você é um cara inteligente demais, viu, bicho? Você acabou de mostrar uma possibilidade.
Aí, claro, nós vamos ter que ver uma forma, porque é o seguinte, concordo com essa colocação que você fez, que para fins de credenciamento, e aí não tem nada a ver com a questão do contrato de trabalho com o profissional, né? Mas, de fato, dentre os documentos que estão previstos na portaria, que são obrigatórios de se apresentar, a nota fiscal do curso não estaria no nome, então, da empresa que está solicitando o credenciamento. Estaria no nome do ex-patrão, né, da empresa anterior, que quem, então, custeou esse curso. Mas aí nós temos uma falha e uma discrepância entre aquilo que está previsto na portaria 1935, alterada pela 68 desse ano, com aquilo que está no SCE. No SCE, quando você entra na etapa de vincular vistoriadores, o sistema sequer pede que a gente apresente a nota fiscal. Lamentável isso, né? Mas essa sua colocação é uma ótima colocação, vou anotar aqui, porque pode ser um caminho a se discutir nesse sentido, tá? Ô, Eduardo, Diga. na nossa empresa aqui de Araguari, a primeira vez que nós incluímos os dados do historiador, ela foi reprovada justamente por conta disso. Porque quem verificou a documentação solicitou que a gente, além do certificado, colocasse a nota fiscal e a portaria de credenciamento da empresa que ofertou o curso. Então, é uma situação diferente. Ué, que bom, viu? Porque inúmeros casos meus aqui foi sem nota fiscal, viu, cara? Foi sem nota. As pessoas, quem analisa é o ser humano, né? Cada um tem... Se fosse um requisito distinto lá no SCE, aí ficava mais sólido, né? Não tinha como não passar, melhor dizendo, passar batido, né? Porque aí é um requisito específico para isso, né? Mas hoje é um item só, e aí ali você junta um monte de documento e a coisa se perde, né? Flávia, você estava com a mão levantada. Não, Eduardo, é porque já falaram a minha questão, mas eu vou aproveitar, porque eu vou fazer o curso agora na primeira quinzena de agosto, e achei interessante isso que o Zeca falou, mas eu me perdi um pouquinho. Como que eu faço para poder vincular os meus funcionários à empresa? No SCE, quando a tua empresa entrar na etapa de vincular vistoriadores, primeiro, você só consegue vincular um vistoriador, um CPF, que tenha passado por uma das escolas credenciadas, pois eles cadastram esta pessoa num sistema do Detran, né? Então, quando você digita o CPF seu, por exemplo, se você fizer o curso, ele já vai puxar os seus dados sabendo que você teve a formação na escola X, numa das escolas credenciadas, né? Se não tem isso salvo no sistema do Detran, você sequer consegue fazer a vinculação. Não, certo, mas parece que ele falou em algum momento que se eu tirasse a nota fiscal no nome da minha empresa, o meu vistoriador não poderia ir para outra vistoriadora? Não, hoje não há nada na portaria que diga nesse sentido, né? A fala do Zeca nos trouxe essa ideia de que pode ser um ponto que a gente possa trabalhar para que minimize esse risco de perda de funcionário, né, sem que o novo contratante tenha que considerar no custo de contratação formar aquele cara novamente, né? Sim, Isso é um entendi. ponto que pode dificultar para esta alta rotatividade prevista no início, né? Ô, Eduardo, deixa eu só aproveitar a oportunidade para falar mais uma coisa. Claro. O curso anual, será que não teria a possibilidade de fazer ele por videoconferência, alguma coisa nesse sentido? Porque nós que somos do interior temos um custo alto ao levar o funcionário para Belo Horizonte, porque tem o deslocamento, tem a hospedagem, tem o deslocamento dentro da cidade. Então, de repente, seria, como é só mesmo, né, uma atualização, de repente poderia, pelo menos, tirar esses custos extras. Esse ponto, Flávia, já foi debatido no grupo de trabalho que trata sobre requisitos de credenciamento, que amanhã, inclusive, nós teremos a terceira reunião também. É um ponto ainda controverso dentro do grupo, né? Há pessoas que defendem a possibilidade do curso EAD, não apenas o periódico anual, mas inclusive o inicial, né? E há pessoas que entendem que não, né? Então, amanhã, inclusive, nós temos reunião desse grupo de trabalho, é um aspecto que nós vamos ter que retomar
para que a gente possa chegar aí nas decisões do grupo, né? Para a gente encaminhar para a última reunião, tá? Uhum, certo. Richard, você tinha levantado a mão e baixou, mano. Não, levantei e baixei, porque eu não sei nem se eu poderia, se foi legal, sei lá. Que com o meu funcionário aqui, ele aceitou, né, obviamente, eu fiz uma promissória do valor que eu gastei com ele. E então, assim, com um compromisso de valer por um ano, pelo menos um ano de trabalho. Mas ele, de todo jeito, vamos dizer assim, o intuito dele é ficar comigo por muito mais tempo, né? E ele nos deu muito bem, mas eu falei, eu vou falar, eu não sei nem se é legal, né? Mas foi o que eu fiz aqui. Você só não deu cópia dessa promissória para ele, não, né, Richard? Não, não, a professora tá comigo. Cabra bom. Marcelo? Eu acho só para complementar essa questão aí também de treinamento aí, principalmente do certificado, levar no grupo aí de discussão de amparo legal, porque a pessoa vai ter uma formação ali, né? Ela vai estar se formando, vai ter um certificado como historiador. E será que a pessoa, uma vez que ela, né, eu acredito que ela teria o direito, né? Sei lá, eu não conheço, não sou advogado, mas talvez de sair de uma empresa e entrar em outra. Então, acho que tem que ser discutido isso também, se isso aí não levaria a algum ponto em termos disso aí que eu falei, entendeu? Da pessoa ter um amparo, ter alguma coisa juridicamente que a gente não poderia amarrar ela à empresa, entendeu? Igual vocês estavam falando aí, na questão de nota fiscal, tudo, só acho que discutir isso lá seria interessante. Sem dúvida, Marcelo. Isso aí é um ponto que nós vamos levar para a reunião de quinta-feira do Grupo de Amparo Legal, para que a gente possa debruçar mais sobre isso, né? Porque quando a gente olha pelo lado da nota fiscal, ok, a nota fiscal é um requisito distinto, mas pelo certificado, o certificado de formação é da pessoa, né? Não é da empresa, né? E o certificado não vincula a empresa contratante, né? Então, sem dúvida alguma, tem que se debruçar mais sobre isso. Jorge? Esse é um ponto bastante, eu creio que os empresários têm que tomar bastante cuidado, e cada um é ideal que esteja assessorado por seu departamento jurídico. O que acontece, tá? A gente já viu, eu já vi vários casos em que o empresário fez um contrato de trabalho do contador, contrato de internet, não tinha nenhuma previsão, e depois ele quer fazer o desconto. Bom, não tem como ele fazer o desconto, tá? Se o empresário tem qualquer interesse em descontar o prejuízo causado pelo colaborador, descontar algum investimento em treinamento, descontar qualquer coisa que seja, né, tem que estar previsto no contrato de trabalho, no ato da admissão do colaborador. Tá? Então você não pode fazer um contrato básico e depois falar assim, não, eu te paguei o curso, você vai me devolver, eu vou descontar do seu ordenado, etc, etc. A gente já viu vários itens acontecerem isso e vários empresários fazerem isso na prática de o cara sair e ele não dá o certificado para o cara, tá? Para o vistoriador. E daí o vistoriador entra com ação trabalhista, etc. A exemplo aqui em São Paulo, inclusive, aí tem até na própria portaria de credenciamento que a ECV sofre penalidade se ela não informar o desligamento do colaborador. Por quê? Porque ele fica vinculado àquela ECV, tá? Porque acontecia muito disso. O proprietário da ECV não queria dar o certificado quando o historiador ia embora. Isso vai acontecer. Isso novo aí é o risco do empresário. Então, existem maneiras, sim, de você diminuir esse risco, né, do colaborador querer sair, só que você tem que levar em consideração o seguinte: ele sair, você pode abater do desligamento dele o investimento que você fez? Depende, você vai falar para ele assim, olha, já vi contratos assim, fiz o investimento, te paguei um exemplo, tá? Te paguei uma faculdade, te paguei um curso específico, né? Você tem que trabalhar para mim no mínimo 1 ano, você tem que trabalhar X tempo, né? E ele pedir conta nesse período, né? Ele teria que te ressarcir. Porém,
vai ter condições, condicionais de que você vai mandar o cara embora. Então, olha, eu coloquei aqui que eu vou pagar o curso dele, mas eu coloquei no meu contrato de trabalho que ele tem que trabalhar 1 ano. Mas deu 90 dias, o cara é muito ruim, eu vou mandar ele embora e eu vou descontar. Não, aí nesse caso você não consegue fazer o desconto, entendeu? Porque entrou na sua margem de risco e não na dele. Então, são vários elementos e vários fatores. Então, é uma discussão bem interessante, tá, Eduardo? Então, até no próximo grupo aí do Profissões Jurídicas, eu vou participar também, que isso aí é um assunto que eu gosto de debater bastante. Jorge, muito bacana isso, cara. E se você puder na quinta-feira, participa lá, viu? Você tem formação em direito, você tem, além da formação, claro, uma vivência como empresário, uma experiência que ela é muito rica e muito válida para você poder compartilhar nesse grupo de amparo legal. Essa questão de mão de obra, a maioria das pessoas que hoje estão pleiteando credenciamento não sentiu as dores ainda porque o negócio não rodou. Mas pessoas como Doni, Júnior, Zeca, que já estão aí no mercado trabalhando há algum tempo, já sentem essas dores há muito tempo e sabem como é que isso é delicado e complicado, né? E quando a gente responde uma ação trabalhista, a gente sabe que isso dá dor de barriga, porque dívida trabalhista, eles vêm em cima de todos os bens da pessoa, né? O buraco é mais embaixo, né? E aproveitar que estou falando com você, Jorge, claro, aí eu estendo a pergunta ao Guilherme da Otimiza e ao Flávio da Ox, que também estão conectados, nós temos um componente de custo que pode estar previsto como um investimento e talvez até como uma despesa recorrente, que é a questão de licença de uso de software. A gente fala, claro, da obrigação da empresa de vistoria ter ali um computador servidor da aplicação e talvez, no mínimo, um computador para ser uma máquina de uso administrativo. O que vocês, empresas de TI, nos dizem sobre previsão de investimentos ou de custos periódicos com licença de uso do tipo Windows, Office, ou seja, dentro da legalidade, da absoluta legalidade, o que nós teríamos que ter numa empresa de vistoria de licença de uso de software além do sistema de vocês? Eduardo, boa noite, tudo bem? Flávio da Ox. E aí, Flávio? Para execução da vistoria em si, é o Windows. O software de vistoria em si, das TIs, acredito eu, não agrega nenhuma licença adicional. E aí, se a gente entrar na questão administrativa, né, Excel, Word, existem softwares equivalentes em que são gratuitos, né? Então, não necessariamente poderia arcar com essa despesa se tem alguma coisa equivalente. Concordo com você, Flávio, a questão do Office, que tem aí os gratuitos, né? E nem lembro o nome. Mas então vamos pensar na questão de licença de uso do Windows, Flávio, pensando aí no computador servidor, e aqui eu penso também no antivírus, né? O que você diz, qual seria, talvez, a licença que deveria ser comprada, a versão de sistema, se é Windows Server ou não, se é Professional? Ajuda a gente a identificar para a gente poder colocar número nesse custo? Eu não consigo falar pelas outras empresas, né? Mas quando a gente fala em servidor, né, considerando que ela vai ser uma centralizadora dentro da ECB, para que outros pontos consigam se conectar nessa máquina e disparar as informações para o data center da empresa de TI. E aí, no meu caso, né, é o Windows comum mesmo, Windows 10, em todas as plataformas, né, em todos os pontos de digitação, né, digitação ou nesse servidor. Só tem uma configuração mais específica no servidor que a gente pede que seja o Pro, por causa de alguns recursos adicionais. Tá. A questão de sistema gerenciador de banco de dados, é necessário alguma licença para a máquina dentro da ECV ou não? Não, porque o volume de dados
trafegado dentro da ECV, a licença gratuita já atende. Bacana. Jorge, Guilherme, do Otimiza, vocês querem fazer alguma colocação também sobre isso? Bom, sobre antivírus, pessoal das TIs, vocês entendem que é importante prever o custo de uma licença? Aí a gente hoje existe o Windows Defender, né? Que vem junto com a licença, que atende bem, e eu acrescentaria a conscientização do uso da máquina. Bacana, show de bola. Para que o computador não pare, o atendimento pare lá na ponta, são esses dois requisitos, né? Então, aí se quiser evoluir um pouco mais, aí você entra num custo mais específico do empresário em si, né? Em controlar a internet, com proxy, por aí vai. Perfeito. Obrigado, viu, Flávio? Dora. Eu quero fazer uma pergunta para os especialistas de TI, Eduardo. Porque hoje você compra o PC, né? E ele já vem com Windows. Já vem com a licença de Windows, né? Você não tem que comprar nada. Serviria essa, pessoal? Flávio? Dora, sim, serve. Aí só a questão aos pontos de digitação, o Windows comum que vem nessas máquinas atende perfeitamente. Só uma especificação em relação ao servidor, que seria o único Windows, que seria o Windows Pro, no meu caso, né? Para essa máquina que vai gerenciar os dados. E o restante, tudo Windows comum. Ok. Então, aí a gente teria que adquirir o Windows Pro. Uma única máquina dentro da sua loja. Ok. Obrigada. Nada. Quem estava com a mão levantada aqui, a linda Dora, que abaixou? Quem gostaria de falar, gente? Eduardo, sou eu. É interessante essa questão aí, porque você compra hoje, como a Dora falou aí, vários equipamentos que já vêm com a licença, inclusive até se você quiser já vem com a licença do Pro, sabe? Antivírus, você tem alguns no mercado aí que você consegue até colocar ele junto aí com o Defender da sua máquina aí sem custo. E também a gente tem que fazer a avaliação, porque, por exemplo, se der qualquer problema no servidor, problema numa máquina, você tem que ter um técnico de manutenção da sua confiança para poder ele ir lá e, né, fazer o que tem que ser feito para voltar a rodar a sua empresa, porque se der um problema e ficar parado, é prejuízo na certa. Então, eu acho que a gente vai ter esse custo aí também. Com certeza, Luciano. Esse custo de tempo parado, né, por problema em equipamento, é algo que realmente preocupa, e o pessoal das TI sofre muito com isso, né? Até por isso que a portaria, felizmente, previu aí pelo menos um no-break para o computador servidor, porque dentre os problemas que ocorrem na máquina, muito é em função de picos de energia, máquina que desliga e liga, né? E acaba corrompendo o Windows e o sistema gerenciador de banco de dados, né? Muito importante essa preocupação. Marcelo? É só para, eu não sei, também para título de conhecimento também e para saber, né? Porque nós estamos falando aí em custos, né? No meu caso, na minha instalação, eu coloquei também um switch, né, para as câmeras. Esse switch também é um valor assim considerado, né, de investimento, né? Que eu não sei se todo mundo aí teve esse custo, né? E também a internet. A internet, eu não sei se seria, pelo menos foi me orientado a ter, tá? Com IP fixo. Então, uma internet com custo um pouco maior do que a internet banda larga normal, entendeu? Só agregando isso aí. Marcelo, você poderia compartilhar com a gente esse custo dessa suíte que você teve, para a gente poder ter uma ideia? Eu comprei, por exemplo, um switch PoE, né? Que aí você não precisa fazer alimentação das câmeras.
é de energia, já é direto no switch. Esse switch de 9 portas que eu comprei no caso, ele está em torno de R$ 850, entendeu? Mas tem switch aí de mais portas, né? Quem vai ter mais, por exemplo, mais, vistorias, né? Mais boxes de 16 portas, tá? O R$ 1.500, 1.600, de 24 portas, entendeu? Então é um custo aí que agrega também, né? Com certeza, não é barato, né? É um investimento considerável nisso aí. E a internet aí que eu falei, né, também, que IP fixo, de certa forma, você tem uma internet um pouco mais cara aí do que o padrão do mercado aí. A internet padrão que o pessoal tem contratado, essas de 300 mega, 200 mega, em torno de 180, R$ 200, né? Mas não é IP fixo, né? Aí é só para saber se realmente é isso mesmo que o pessoal orienta. Pelo menos no meu caso foi orientado isso, entendeu? A ter um IP fixo. Uhum. Bacana. Pessoal, eu queria também trocar uma ideia com vocês sobre um outro aspecto. Nós estamos falando muito sobre mão de obra. Só um ponto aqui, em relação a esse negócio do IP fixo, não é necessário, né? Não sei qual que foi a exigência, mas a portaria não pede IP fixo, não. IP fixo é para as TIs. Isso foi a TI que me solicitou, no caso, entendeu? Falou que para rodar o sistema, para ter melhor condição, me recomendou o IP fixo, entendeu? A portaria realmente ela não fala nem do switch, por isso que eu estou só acrescentando aqui, porque às vezes é um custo que a maioria tem, entendeu? Eu só estou acrescentando aqui. Bacana. Nós falamos já muito sobre contratação de mão de obra, etc. E eu queria colocar um outro ponto para vocês, para poder ter uma ideia de quem se utilizou ou não do que eu vou dizer agora. Muitas pessoas não fazem elas próprias um processo seletivo. Elas acabam delegando isso para alguma empresa ou algum portal, seja colocando o anúncio, seja que uma empresa de recrutamento e seleção faça o processo seletivo. Talvez, por enquanto, aqui ninguém tenha feito, porque nós ainda não temos muitas empresas que chegaram na etapa de vincular vistoriadores, e aí ver até com quem já tem empresa funcionando, Júnior, né, Doni, etc., se em algum momento na trajetória de vocês utilizaram esses serviços de recrutamento e seleção de profissionais, e aí eu pergunto se vocês acham que é válido a gente prever algum custo nesse sentido, nesse estudo de viabilidade que nós estamos fazendo. Nós utilizamos aqui não para recrutar, mas sim para selecionar. E aí a forma de recrutar, a gente deixa para... Porque é o seguinte, o que acontece? Eu não sei aí em Belo Horizonte, em outros municípios, a mão de obra, ela é muito difícil, né, de você encontrar. Primeiro, tem que ter CNH, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e certidões, e aquela N situações. Então, a gente pede, olha, uma empresa pesquisar isso, essa pessoa tem essas condições, né? O mínimo, na hora de você fazer a entrevista pessoalmente mesmo, aí que você vai sentir aquele tino, né? Eu queria aproveitar, voltar um pouquinho no tema que nós estávamos discutindo lá atrás, e queria fazer uma pergunta, se é possível, do ponto de vista jurídico, né, fazer um adendo contratual no contrato de trabalho e prever nesse adendo o desconto do funcionário, a questão do curso, mesmo que parcelado, mesmo... Às vezes, que nem nós, temos funcionário que tem lá 3, 5 anos de casa. Na época, nem imaginava-se que a gente ia passar por essa situação hoje, né? É possível fazer um adendo contratual e que a gente possa prever essa situação ou não? Luciano levantou a mão, vamos dar a palavra a ele, mas, Jorge, na sequência eu queria que você falasse, viu? Você é o nosso especialista, viu, amigo? Diga lá, Luciano. Ô, Júnior, eu trabalho nessa área de direito também,
né? Trabalho no Tribunal de Justiça, e eu não consigo enxergar esse adendo no contrato de trabalho para você fazer esse desconto ao funcionário. Eu vou te explicar por quê. Nós temos duas situações quando você tem um funcionário que vai entrar com você na Justiça do Trabalho. Primeira coisa que o magistrado vai observar é se esse valor foi para a promoção pessoal do funcionário ou se foi porque ele fez um curso que vai agregar para a empresa. Então, se for alguma coisa, por exemplo, ele vai ter uma promoção pessoal, ele vai ter alguma coisa pessoal que a empresa pagou esse custo para ele, isso está corretíssimo, a empresa pode fazer o desconto. Agora, quando o curso é para fim da empresa, para que a empresa funcione, porque, por exemplo, se você não tiver o profissional que tem esse curso, a sua empresa não vai funcionar. Então, isso não vai ser para benefício dele, isso vai ser para benefício da empresa. Então, a gente vê muito, né, essas questões serem colocadas e a gente vê muito juízes darem ganho de causa para o funcionário. Quando a empresa desconta esse tipo de coisa, o funcionário ganha esse valor de volta, né, e até alguma coisa a mais, porque eles consideram isso ilegal. Então, eu não consigo enxergar, nesse momento, a gente colocar um adendo no contrato de trabalho para que, se você pagar o curso para ele, para trabalhar para a sua empresa, que não vai beneficiá-lo, você consiga fazer esse desconto. Esse é o meu ponto de vista e é o que eu tenho visto. Ok? Sim, muito obrigado pelo ponto de vista. Eu só não vejo, assim, eu vejo que vai beneficiar ele sim, né? Ele pode, por exemplo, sair da empresa e trabalhar em outra empresa, utilizando o mesmo certificado. Eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Mas, assim, a gente quer tentar ver a possibilidade de fazer a coisa certa. O errado não adianta. Tem mais alguém que possa dar uma opinião sobre essa situação? Acho que ele saiu, né, o da Fenox. Mas é isso aí. Não, pode. Não pode. Partir para a próxima. Eu acho, o Júnior, arriscado, porque cabeça de juiz, cada um dá uma sentença, né? Mas a gente observa muito isso aí na prática, que acontece é que, infelizmente, no Brasil, a própria justiça, ela vai muito para o lado do empregado, né? O empresário é como se fosse o vilão. Então, quando isso acontece, você pega alguns advogados que usam essa tese, que já tem até alguma jurisprudência nos tribunais aí falando sobre isso, alega que, por exemplo, você falou uma coisa certa, vai beneficiar ele, vai, em certo ponto. Mas a atividade fim da sua empresa, se não tiver esse curso para o funcionário, você não funciona. É diferente de você pagar para ele um curso para ele ter uma promoção, que não vai beneficiar a sua empresa, vai beneficiar ele como funcionário que foi promovido porque a empresa pagou um curso para ele. Entende a diferença? Então, por isso que eu acho muito arriscado a gente colocar esse adendo aí, claro que cada um faz o que acha que tem que ser feito, mas eu acho muito arriscado colocar isso, porque lá na frente pode ter problema, e essa questão de problema com a Justiça do Trabalho, ela não é brincadeira. Pega um advogado aí que usa, de repente, até de má fé e coloca algumas coisas a mais, aí você vai pagar um valor muito maior do que você deveria pagar, é muito complicado, entendeu? Entendi. Zeca? Esse plano de viabilidade aí de rotatividade de funcionário, colaborador, é muito complexo, né? Até mesmo porque nós sabemos que o funcionário ele tem o direito, até mesmo de estar, né, na empresa, ou também pedir para sair da empresa, né? E uma das coisas que é muito preocupante, que temos que levar a todos, é caso um erro, né, que seja cometido pelo vistoriador, né, um carro adulterado, né, um motor, e, enfim, isso pode trazer um prejuízo muito grande para a empresa, né? Nós temos o seguro de responsabilidade, mas o seguro, até onde que a responsabilidade, né? A empresa nossa pode passar por penalidades, pode acontecer de situações aí
Por causa do vistoriador, né? Porque um colaborador, ele acaba desmanchando o plano que a gente fez. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte aí de rotatividade, né? Ver realmente a pessoa, quando a gente vai contratar, a gente já vê a parte documental. Mas na hora que estiver trabalhando, possa ser também que a gente tenha surpresas aí realmente desastrosas, né? Fábio. Boa noite. Surge uma dúvida aqui. A empresa que eu contratei para instalar as câmeras, ela me deu a opção de monitorar a empresa pelas próprias câmeras que vão mandar as imagens para a empresa de TI, né? Ela me deu a opção, então, de eu estar monitorando a minha empresa pelas próprias câmeras. Você acha que isso tem algum problema? Pessoal das TIs, querem comentar o que o Fábio está dizendo, gente? Isso daí sobre as próprias câmeras, a própria empresa de TI, assim, quando eu fiz instalação e tal, eles falaram que eu vou ter o acesso pelo portal da TI para monitorar. Então, ao meu ver, talvez não teria tanto problema, porque a própria empresa de TI vai fornecer esse acesso para a gente olhar as câmeras. A dúvida deve ser do ponto de vista técnico, né? Para voltar a gravação, alguma coisa nesse sentido, né? Para chegar e fazer de fato um monitoramento, né? A dúvida do rapaz ali, do Fábio, né? Quem está aqui conectado das TIs é o Flávio. Flávio ou o Matheus Neca, vocês podem comentar isso aqui? Oi, boa noite. Precisa fazer uma avaliação em relação à concorrência, né, da câmera. Provavelmente ele falou, deve ter sugerido um DVR, e aí vai estar também a aplicação, né, coletando as imagens. Então, fazer uma avaliação mais técnica junto com o pessoal da TI, com a parte técnica, a não ter esse problema. Entendi, Flávio. Quando você fala em concorrência, é no sentido de, exemplo, eu estou da minha casa acessando a câmera no box de vistoria e, ao mesmo tempo, o sistema está demandando também acessar aquela câmera para fazer a filmagem, porque tem um veículo sendo vistoriado. Seria isso? Isso mesmo. Entendi. Perfeito. Pessoal, só voltando um pouquinho, eu estava vendo o pessoal falando dos historiadores, né, ter um problema e tal, algum erro de algum carro, só que tem que, até para quem a gente contrata, até no curso de história que eu fiz, eles falam que como vai ser o token do historiador que vai assinar, a face dele, assim, ou a digital que vai assinar o laudo, respalda tanto nele quanto na gente. Então, assim, pro historiador, se ele fizer uma cagada, cai tanto em cima dele quanto em cima da empresa. Então, Richard, é isso mesmo, né? Cabe ao vistoriador responder pelo seu ato, principalmente no aspecto criminal, se ele cometer ali alguma fraude. Mas isso não isenta a responsabilidade da empresa. A responsabilidade administrativa, ou seja, perante o órgão que te deu aí a permissão para você executar a atividade, o credenciamento, a empresa irá responder. E nesse aspecto, gente, eu também queria, não alongando muito a reunião, já são 9h10, mas mais um ponto que eu entendo que é relevante, o que eu queria que todo mundo desse uma pensada? Nós vamos começar a executar uma atividade com vistoriadores, na sua imensa maioria, na maioria esmagadora, sem experiência prática. Eles terão feito aí o curso, tem ali algum conhecimento teórico, e é isso. A resolução 941, ela prevê penalidades pelo descumprimento do regulamento técnico. O que isso quer dizer? Se eu, Eduardo, ao fazer uma vistoria, deixo de verificar um item
de vistoria, ou faço a verificação inadequada, e aí nós temos o Big Brother, a câmera que está filmando o box de vistoria, que vai ficar registrado que eu deixei de verificar aquele item, por exemplo. Se eu verifiquei de forma inadequada, talvez na filmagem não dê para ver, mas eu não verifiquei o pneu, por exemplo. Passou batido, eu não olhei o step daquele carro. A menor sanção que nós temos para descumprimento de regulamento técnico é suspensão das atividades por 30 dias. Na reincidência, a penalidade pula para 60 dias, na reincidência, 90 dias, na reincidência, a cassação do credenciamento. E a cassação do credenciamento pode, inclusive, ocorrer já na primeira ocorrência, se houver ali indício de má-fé, de dolo, ou seja, a pessoa teve a intenção de fraudar, e a resolução ela é taxativa, e ali ela classifica como fraude na vistoria, a penalidade é cassação sumária. Eu vejo isso como componente de risco do negócio, certo? Um componente de risco que não vamos pensar na cassação, né, gente? Cassação não tem jeito, né? Cassação é cemitério, né? Vamos pensar numa suspensão de 30 dias. O que eu gostaria que a gente pensasse aqui juntos? Na visão de vocês, qual é a probabilidade de sermos suspensos por 30 dias por um erro cometido na vistoria de um vistoriador, e aí tendo vários componentes? A falta de experiência do vistoriador e baixa qualificação dele, e a possível baixa fiscalização pelo poder concedente, pela Polícia Civil, Detran, CEPLAG, sei lá quem é que vai fazer a fiscalização da gente. O que vocês pensam sobre isso para ajudar a pensar se a gente traz isso como sendo um componente de risco e prever aí, né, o custeio deste risco? Olha, eu vejo essa situação aí, está muito ligada à gestão da equipe, da gestão. Se você tem um gestor que preocupa com essa situação, logo antes do início, ele vai simular, ele vai dar um checklist, ele vai estimular o seu vistoriador a fazer a coisa certa, da forma certa. Ele vai verificar, olha, faz isso, ele vai ficar olhando, ele tem que fazer um treinamento. Para se fazer uma vistoria, quem não é do ramo, ele tem que fazer um treinamento, mas fazer muitas vezes a mesma coisa para ele conseguir pegar hábito da coisa certa. Agora, se não fizer treinamento, se não tiver gestão nesse sentido, a probabilidade é 100%. É 100%. A primeira vistoria já vai estar errada. Então, quem de nós aqui não quiser passar por uma sanção, entenda que assim que possível, já vai treinando, para nós não nos tornarmos estatística, né? Quem mais, gente? O que vocês pensam sobre isso? Quem mais gostaria de falar? Exatamente, você colocou muito bem aí. É prática em cima de prática, porque a chance de errar é grande, né? Porque eu ainda não, como eu não fiz o curso, eu ainda não tive acesso aos requisitos lá. O Zeca fez, o Zeca, pelo que a gente conversou, é bastante detalhes que, se não fazer uma preparação antes, mesmo a gente que está já na caminhada, fazendo vistoria cautelar e outros tipos de vistoria, a gente pode chegar a errar também, né, até se adaptar. Então, é importantíssimo fazer esse treinamento com a equipe dias antes de começar a funcionar de fato, né? Saiu lá que a portaria vai ser publicada aí 15 dias, mão na obra, pôr para rodar e executar, pôr os vistoriadores mesmo para trabalhar, porque senão a chance é altíssima de errar. Marcelo? É só uma pergunta, principalmente o pessoal das TIs, né?
O sistema hoje, ele permite a gente fazer esse treinamento com algum carro lá aleatório? É só essa dúvida que eu tenho. Acho que está só o Flávio aqui agora das TIs. Flávio, você pode responder? O sistema permite. Eu Sim, já até permite. Dentro de as fotos, né, dentro do ambiente de homologação, com as placas que a TI te fornecer. Legal, só para saber mesmo. Então, ele fornece todo o ambiente que você consegue simular exatamente a vistoria. A diferença vai existir entre a placa que você vai ter que usar do ambiente de homologação e para você conseguir gerar um laudo de teste. O negócio, Eduardo, é o seguinte, é que são mais de 200 itens para fazer a verificação. Vistoria completa mesmo. Então, se você for fazer pela TI um treinamento, é bacana, porque a utilização de sistema, né? Você vai lá, vê lá, por exemplo, tem placa, tem isso, não, é bacana. Mas o treinamento é um checklist, eu acho que seria muito importante, um checklist manual mesmo, né? Olhar, o cara crachar mesmo, para poder dar um pouquinho de prática, não é fácil, não. Flávio, eu queria fazer uma pergunta para você sobre Detran São Paulo, tá? Você consegue nos dar uma ideia do total de empresas que nós temos hoje credenciadas em São Paulo, pouco mais de, acho que de 2.100, 2.200 empresas? Você tem uma ideia de quantas dessas já foram penalizadas com suspensão de credenciamento? Você tem algum dado sobre isso? Com suspensão de credenciamento, eu não tenho esse número, não vou falar, senão vou errar com certeza, mas suspensão não é um volume muito alto, não. Aí entra a questão do próprio órgão, né, da mão de obra do órgão que controla, né, o credenciamento e gerar a fiscalização, né? Mas processos... Mas é sazonal, né? Existem muitos processos administrativos, então, vamos supor, eles pegam períodos, né, para fazer levantamento das denúncias, né, que acontece bastante entre as empresas, até a própria fiscalização, né, por amostragem, e é gerado uma série de processos administrativos, elas são suspensas, né, preventivamente. Então, assim, quando acontece a fiscalização, essas empresas amanhecem com o sistema bloqueado por parte do Detran, elas têm que correr atrás para saber o que está acontecendo, ter acesso ao processo administrativo para conseguir gerar uma defesa. Só aí ela ficou alguns dias parada, já gerou uma dor de cabeça, né? Então, essa preocupação com a execução do serviço, ela é muito importante mesmo. Pois é, isso que você falou então, que mesmo no curso de um processo administrativo, a empresa acaba ficando alguns dias sem funcionar. Você consegue ter um parâmetro para a gente, se isso já aconteceu com 10%, com 20% no mercado? Você tem um feeling sobre isso? Não consigo te falar um número assim, né, nessa porcentagem, mas já aconteceu bastante. E já aconteceu bastante com muitas empresas. Bacana. Obrigado, Flávio. Luciano? Eduardo, essa preocupação aí, eu acho que no começo, né, o Estado de Minas Gerais, ele vai ainda observar como é que vão ser as regras, sabe que vai acontecer alguns erros, porque nós não temos esse serviço ainda, são muitas empresas que vão entrar para poder prestar esse serviço das vistorias, né? Tem alguns que já têm a expertise aí, que já é cautelar, outros não têm. Então isso vai ocorrer, esse começo vai ocorrer e vai acontecer alguns erros, algumas falhas que não, se não forem tão graves. Eu acho que até o mercado ajustar, vai existir a cobrança, mas o Detran vai começar a soltar algumas normas, né, para poder até dar uma equalização.
Após esse período, né, que eu chamo de um período de maturação do mercado, que vai ter, ó, o mercado vai começar a trabalhar, as pessoas vão começar a trabalhar, vão começar a enxergar como que é a vistoria, a padronização que o Detran vai passar. Aí sim eu consigo enxergar que após isso aí pode haver alguma suspensão, né, do sistema. Eu falo muito isso em relação até às próprias clínicas do Detran, quando elas começaram, isso aconteceu. Alguns erros aconteceram no começo, o Detran ficou mais perto para poder orientar, e depois como é que o mercado conseguiu se ajustar, aí sim começou a acontecer isso. Mas eu acho que esse começo nosso, isso não vai acontecer. Eu acho que vai ter uma padronização, o pessoal vai começar a entender como é que funcionam as vistorias, né? Vão acontecer alguns erros. Aí, posteriormente, quando essa padronização começar a trabalhar, que o Detran começar a sentir que as empresas estão aí trabalhando mais ou menos padronizado, aí daí para frente que vai começar a haver as cobranças. Eu entendo dessa forma. Bacana, Luciano. Eu tenho a tendência a pensar dessa forma que você também está colocando, sabe? Que nós podemos prever isso nesse estudo que nós estamos fazendo, mas não considerá-lo como um componente de risco, né? Para este momento inicial, pensando nisso mais para um momento futuro. Apesar do que, uma coisa que eu já ouvi algumas dezenas, talvez centenas de vezes, é pessoas que estão vendo, por exemplo, outras unidades serem credenciadas na sua cidade e o cara ter ali algum problema, ou ele exerce uma atividade conflitante, ou aquela loja foi aprovada sem se observar todos os requisitos específicos, né? E isso vai ser objeto de denúncia quando, então, de fato, as empresas forem credenciadas e iniciarem as atividades. Mas é difícil a gente fazer esse cálculo, né, esse componente desse fator risco, sem ter dados, né? Muito, muito complicado. Então, né, se for aí a opinião de todos, eu penso que a gente poderia fazer a citação disso no estudo, mas não mensurá-lo como um custo. O que vocês acham? Eu acho correto. Com certeza. É isso aí. Eu concordo também. Eu também concordo, até porque se a gente colocar uma coisa que não tem fundamento, sem um dado concreto, pode invalidar, né, e perder a credibilidade com as coisas que a gente realmente buscou os dados. Com certeza, Flávia, muito bem colocado, né? Bom, gente, nós estamos caminhando para 2 horas de reunião. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu já passei por todos os itens aqui que eu gostaria de falar com vocês, tá? Né? Quem quiser fazer mais colocações, por favor, né? A palavra é de vocês. Olha, Eduardo, a minha única colocação é que eu acho que a gente que está aí nesse mercado, não fiquemos tão apreensivos. Eu acho que a gente tem que deixar as coisas acontecerem, né? As mudanças vão acontecer. A gente tem que começar a trabalhar para poder sentir como que vai ser o mercado. Eu acho que a gente tem que se ajudar nesse momento. Nós aqui estamos no mesmo e a gente tem que deixar acontecer para que a gente crie um clima agradável para o trabalho, para o próprio Detran também ter confiança nas nossas empresas, que aí as coisas vão fluir. Eu acho que o pensamento é esse, tá bom? Um abraço a todos. Olha, eu faço das suas palavras, Luciano, as minhas. E mais, eu vou até fazer um pedido em nome da Viveng a todos que estão aqui, para ficarem tranquilos, serenos, né? Agora não é hora da gente se apavorar, não é hora de criar situações. Eu acho que agora é hora de a gente fazer o que nós estamos fazendo, se debruçar sobre o assunto, conversar, expor, elaborar um documento bacana e sem preocupação, vamos despreocupar. Agora, a única preocupação que a gente tem que ter é com isso aqui que a gente está fazendo. Depois do dia 9, vão vir outras preocupações. Aí é depois do dia 9. Agora, não adianta eu ficar, vamos dizer assim,
preocupado com uma coisa que eu já sei do processo que está acontecendo. Então, esse trabalho é um trabalho sério, é um trabalho que está levando muito tempo, é um mês, todos os dias praticamente da semana, só um dia, de segunda a quinta-feira, isso aqui, mas durante o dia é feito muita coisa, é um trabalho intenso. Então, eu queria pedir para todos ficarem tranquilos, serenos. E aí, essa mensagem ela tem que se passar para todos. E nós vamos, inclusive, ver se consigo passar essa mensagem para todos. Serenidade. Acho que agora é o que nós precisamos ter para trabalhar e fazer um documento sólido e bacana. Certo? Eduardo, alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que é só isso aí. E nós estamos no caminho certo. A reunião nossa da próxima segunda-feira, gente, eu já vou estar trazendo, então, de fato, essa planilha totalmente construída. E, então, na segunda-feira, eu penso que nós vamos dedicar um tempo para vocês conhecerem essa planilha nos detalhes, nas fórmulas, etc., e a gente fazer uma validação disso, tá? Para que, então, a gente ainda tenha alguns dias e fazer o fechamento disso, tá bom? E, claro, ao a gente se debruçar sobre os detalhes, os componentes de cada custo, de cada investimento e como que eu entendi e compilei tudo aquilo que todos vocês colocaram nessas 3 reuniões, né? Aí nós vamos fazer o ajuste final para a gente, então, chegar nesse modelo a ser apresentado, tá bom? Então, se ninguém tem mais nada a acrescentar, quero desejar a todos uma boa noite. Fique com Deus. Um abraço.